mais uma aula, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre fios de conta, exatamente, isso aqui é um fio de conta. São as guias, os colares que a gente utiliza dentro do rito umbandista e fora dele também. Mas dentro do rito umbandista, nós utilizamos esses colares, essas guias, esses fios de conta com finalidades muito específicas, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que seriam esses fios de conta, tá? Então, assim, desde a antiguidade, a gente já vê padres utilizando crucifixos diferentes, né? Isso diferencia a hierarquia deles. Dentro de tribo indígena também existe isso, né? Os cocares, tamanho de pena, coloração, também, e alguns colares de sementes, de dentes de animais, também remete ao grau hierárquico dentro daquela aldeia, né? Daquela tribo. Dentro da Umbanda, funcionava da seguinte forma. Há muito tempo, gosto de dizer que desde 1900 Guaraná de rolha, as guias elas eram confeccionadas da seguinte forma. O médium entrava para casa, certo? Ele iniciava todo o seu trabalho mediúnico e conforme a entidade vencia demandas, ou seja, fazia trabalhos firmes, fazia trabalhos de caridade, de saúde, enfim, do que fosse. E alcançasse aquela graça, né, quebrasse a demanda, o que fosse. Então, o pai da casa, o zelador, o dirigente, o pai de santo, o babalorixá, a alorixá, enfim, confeccionava um fio de conta para aquele médium. E aí surgiu, então, que quanto mais guias o médium tiver no pescoço, melhor ele é. Então, só que não é assim, né? O que tá rolando hoje em dia nos terreiros? Muita vaidade, né, galera? Não é assim que a banda toca. Eu, particularmente, tenho que usar alguns. E grossos, eu não gosto. Machuca meu pescoço, pesa, engancha no cabelo aqui atrás, arranca os poucos fios que eu já tenho. Eu não gosto, mas tem gente que gosta e acha muito bonito. E, infelizmente, quem senta da assistência também olha e fala, eu quero passar com aquele ali, ó. É aquele ali, ó. Mas não é assim, tá? Hoje em dia, pelo menos no meu terreiro, funciona da seguinte forma. A gente tem um fio de conta da casa e a gente tem um fio de conta universal, né? Ou seja, utilizado para a esquerda. Ponto. O médium que adentra a casa, ele vai possuir essas duas guias. Uma para trabalhos da direita, uma para trabalhos da esquerda. Ponto. Conforme a entidade dele chega e vai solicitando o que ela quer para trabalho, porque eu não sei, né, o que a entidade vai pedir. Pode ser uma entidade que trabalhe na linha das almas, pode ser uma entidade que trabalhe na linha do povo da rua, pode ser uma entidade que trabalhe nas matas, pode ser uma entidade que trabalhe na linha da água, enfim, de onde que vem essa entidade? Então, quando essa entidade chegar, ela vai pedir o que ela quer, o que ela determinar. Então, exemplo, o preto velho vai pedir ou um rosário, ou um terço, ou uma guia de Obaluaí, ou um terçozinho, uma guia com conta com lágrima de Nossa Senhora, que é uma sementinha. Caboclos podem vir pedindo contas verdes, verde escura, verde clara, verde com branco. Pode vir pedindo dentes, lembrando que dentro da Umbanda a gente não trabalha com animais. Nós não fazemos nenhum tipo de sacrifício animal. Não utilizamos sangue e não utilizamos nenhuma parte do animal, tá certo? Apenas representações dele, caso seja necessário, por uma fundamentação que a entidade passe. Exemplo, ao invés de usar uma galinha, usamos um ovo, que nós não precisamos sacrificar o bicho para utilizar um produto, né, dele. Não julgo quem faz. Não estou aqui na posição de julgar absolutamente nada nem ninguém, ok? Então vamos lá. Dentes. Os dentes. Esses dentes eu já fui atrás saber. Ninguém mata o bicho para arrancar o dente dele, tá? Esses dentes que vendem nas casas de artigos religiosos são dentes de cavalo.
tá? Dentes esses que passam por tratamento veterinário, às vezes o bicho já está morto, morreu de causas naturais, ou às vezes o dente precisou ser extraído por uma infecção, alguma coisa que estava prejudicando o animal, e essas casas compram esses dentes, tratam, vão polir, passam verniz no dente, passam produtos, e aí nós compramos esses dentes, mas o animal não precisou ser sacrificado para tal. Sementes, olho de boi, olho de cabra, que mais? Lágrima de Nossa Senhora, tá certo? Pedrinhas, continhas. Então, nós utilizamos vários artefatos para estar fazendo as nossas guias, inclusive pingentes da esquerda, pingentes da direita, pingentes de orixá. Então, para confeccionar a guia, nós esperamos que a entidade chegue em terra e ela solicite ao seu médium o que ela quer para trabalho, porque a guia ela é muito importante, tá? E eu vou explicar para vocês quais são essas fundamentações de guia, o porquê que nós utilizamos essa guia no terreiro, tá bom? As guias, elas trazem um elo psíquico entre a entidade e o médium. Elas auxiliam no tratamento espiritual de doenças, de desobsessões, de proteção do próprio médium no trabalho que ele está desenvolvendo, tá certo? E a guia, ela é muito pessoal, tá? Tirando essas que eu citei, que a gente utiliza dentro de uma casa, que às vezes acaba sendo padronizada, ou seja, a casa X usa a guia de Oxalá, a casa Y usa a guia das 7 linhas, a casa W utiliza uma guia que a entidade chefe determinou. Tirando esses casos, cada um tem um orixá de cabeça, cada um tem uma linha que trabalha, que tem afinidade. Então, as guias, elas são muito pessoais, tá? Então, falando assim, mais ou menos cor de guia. Por que mais ou menos? A cor não é essa, é que acontece o seguinte. A gente tem 14 escolas umbandistas e nós temos algumas nações de candomblé. E nós temos umbandas cruzadas com candomblé, com quimbanda, entre outras. E aí, o que acontece? Dentro da Umbanda, a coloração de orixá muda um pouquinho. Dentro do candomblé tem outra. E aí o que acontece? A gente tem que estar verificando qual tipo de trabalho daquela entidade e daquela casa, entende? Guias de Exu. Guias de Exu normalmente são preta e vermelha, mas pode ter toda preta, pode ter toda vermelha, pode mesclar. Pode mesclar preto, vermelho e branco, pode mesclar preto, vermelho e roxo, pode ter mesclas com dourado, enfim, depende do que a entidade solicita, mas comumente é essa daqui, ó, vermelho e preta, tá certo? Essa é de Exu. De Ogum, se Ogum for na Umbanda, geralmente ele é vermelho. Se Ogum for no Candomblé, azul marinho. Oxóssi, verde, geralmente verde escuro, mas precisa ver a denominação, pode ser um verde com branco, pode ser um verde escuro com verde claro. Iemanjá, normalmente azul claro, aquele azul que a gente chama de azul bebê. Oxum, Oxum dentro da Umbanda, ela é azul marinho, porque ela está dentro da linha das águas. Isso já vem determinado desde a Umbanda tradicional, e é aquela Umbanda de raiz, que a gente não tem um culto apenas para Oxum, ela se une a Iemanjá na linha das águas, mas dentro do candomblé ela é amarelo, ela é de cor amarelo ouro. Iansã, mesma coisa, Iansã na Umbanda ela é amarela, a Iansã no candomblé ela é vermelha. Tem algumas Iansãs, que elas se mesclam com o Xangô, por exemplo, e aí elas são rajadinhas. Nanã, geralmente lilás. Obaluaê, preto e branco. Omulu, amarelo e preto. Ibejes, ou zerês, rosa e azul. O rosa claro e o azul claro. Xangô, marrom. Oxalá, branco. Pode ser o branco transparente ou branco leitoso, mas aí também vai depender da sua casa.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre os fios de ponta. Um beijão e voltem sempre!